Agora a gente dá continuidade e teremos a palestra Experiências e Desafios do Inova HC. E convido o senhor Leonardo Lopes de Miranda para mediar a palestra. O senhor Leonardo é diretor técnico 2 do Centro de Orientações e Normas do Grupo de Gestão de Pessoas da Coordenadoria de Recursos Humanos. Leonardo, muito bom dia. Você já está a posto, pode apresentar a palestrante. Lembrando que ela tem 40 minutos para apresentar a palestra. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Leonardo, tá ótimo. Ok, muito obrigado. Bom, primeiramente, já foi apresentado, né? Eu gostaria de iniciar agradecendo, né, pelo convite e participação também, né, desse evento, né, do segundo Connesp de 2024. Hoje nós temos aí como palestrante a doutora Natasha, desculpe se eu errar aqui a pronúncia, né, do sobrenome, a doutora Natasha Zanaroli Scaldaferri, tá? Ela é advogada, especialista em direito da área da saúde, é mestre em saúde pública pela USP e assessora jurídica do Inova HC e também, né, do Instituto de Radiologia, né, ambos também do HC. Tá? Desejo boa sorte para a doutora Natasha. Passo a palavra agora para a doutora e fique à vontade. Só gostaria também de alertar que nós vamos seguir com essa mesma dinâmica, né? A doutora Natasha vai apresentar o tema e aí, ao final, né, tendo alguma pergunta ou se alguém quiser se manifestar pelo microfone, fiquem à vontade, tá bom? É contigo a palavra, doutora Natasha. Boa sorte. Obrigada, Leonardo. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo o convite aí no pessoal da CRH, em específico o pessoal da CEFOR. Obrigada por deixar a gente mais pertinho, né? A gente aqui do HC, a gente está mais perto. Eu sou assessora jurídica do Inova HC, vou contar para vocês um pouco do que o Inova é, o que o Inova faz e como que a gente se conecta muito com essa conversa anterior agora de saúde digital dentro do Estado de São Paulo, saúde digital no Brasil hoje. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vocês me digam se vocês veem. Estou demorando só um pouquinho aqui. Peraí. É isso, a gente está falando de saúde digital, a gente está falando de grandes avanços, mas às vezes coisas pequenas a gente ainda leva algum tempo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Não, né? Estamos vendo, mas não está no modo apresentação. Ah, agora vai. Vai. Agora Foi. tá. Então tá bom. Então, eu vou começar falando, o Inova HC, ele é o núcleo de inovação tecnológica do Hospital das Clínicas, né? Um brinco que é um nome fantasia de um nome mais técnico, aí o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, eu preciso dar essa contextualização do Hospital das Clínicas, não sei o quantos de vocês têm um pouco a dimensão do contexto do hospital. Nós somos aqui em 9 institutos, somos mais de 23 mil funcionários, temos mais de 2.500 leitos, 66 laboratórios de investigação médica e 5 mil petabytes de dados, né? E o que isso significa para nós? Isso significa um ambiente real para fazer inovação. Isso significa que não nos falta dados, não nos falta os pacientes, não nos faltam profissionais para ajudar a fazermos inovação, né? E fazermos e desenvolvermos e co-desenvolvermos inovação para a saúde pública. E aí aqui é um pouco o contexto do próprio hospital. A gente
o hospital trabalhava, né, basicamente em 3 pilares, aí na assistência, fazendo esse 1,5 milhão de consultas por ano. A educação, a gente forma 2.000 médicos residentes por ano, mas sem esquecer dos outros profissionais de saúde, enfermagem, o aprimoramento em demais áreas ali como TO, nutrição e gestão e saúde também. Pesquisa, obviamente, a gente está aqui falando de uma instituição referência de saúde, referência de pesquisa dentro do Brasil, mas também na América Latina, e obviamente de que, baseado nessas 3 pilares, a inovação sempre esteve no nosso DNA, né, no DNA do HC. E aí, por estar no DNA, nos últimos anos o HC entendeu que a inovação também seria um grande pilar nosso aqui, e a gente colocou e a gente nos últimos anos tem feito aí alguns bons números e bons projetos que eu vou contar um pouco mais. E aí, qual que é a missão do Inova HC, né? Acho que está muito conectado com a fala anterior aí sobre saúde digital, que é a gente viabilizar essas soluções tecnológicas, né? Soluções e negócios inovadores para atender demandas do HC e da saúde públicas, né? E aí essas demandas do HC e da saúde pública, por vezes, são as mesmas demandas, por vezes são demandas distintas, né? O HC tem toda uma particularidade por ser um hospital terciário, por ser um hospital referência, tem suas próprias demandas, seus próprios problemas, né? Vamos falar a palavra correta, né? Tem os seus próprios problemas, suas próprias necessidades, e o sistema de saúde como um todo, enfim, da forma que está organizado, também tem necessidades específicas. E aí, o que a gente gosta de falar aqui é que, assim, o Inova abandonou aquele símbolozinho de foguete para a gente simbolizar a inovação já faz um tempo. Porque quando a gente está falando de inovação, a primeira coisa que nos vem à cabeça vai falar sobre um metaverso e que, de repente, um paciente vai poder fazer uma consulta dentro de um sistema diferenciado e a inteligência artificial vai resolver todos os problemas do profissional e tal. E aí, quando a gente está aqui na ponta, como todos nós, né, vocês e a gente aqui, não é bem assim. A gente quer trazer para o real, né, para o que é importante, para qual é a necessidade, qual é a prioridade. E aí a gente faz isso através de 4 formas, né? Uma é a promoção de cultura, de empreendedorismo e inovação, que parece algo trivial, mas é isso, às vezes está muito distante da prática, às vezes está muito distante do dia a dia do profissional da gestão ao profissional assistencial. Então, o que é trazer cultura de empreendedorismo, o que é trazer essa inovação na prática. A outra forma que a gente faz, a gente mapeia esses desafios, né? A gente quer saber quais são os reais problemas ali de que o paciente e o usuário do sistema enfrenta todos os dias. A outra forma é o co-desenvolvimento e validação de tecnologia, que aí vai muito ali esse projeto de saúde digital com a SES, é um pouco desse co-desenvolvimento e validação, e a conexão com os atores do ecossistema de inovação, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? São atores de saúde que estão se falando, a gente mora um do lado do outro, né? A SES está aqui, a gente está logo aqui do lado, mas por que não se conectar com outros hospitais de saúde pública e por que não também sair um pouco desse eixo do Sudeste, né, e se conectar com hospitais do Norte e Nordeste, se conectar com atores da América Latina, por exemplo, que é uma coisa que o Inova tem trabalhado nos últimos anos. E aí, para vocês entenderem um pouco assim, eu trouxe os valores, e aí, conforme eu fui ouvindo a fala da Roberta e da Luísa, eu estava me sentindo, a gente vai ficando feliz quando a gente escuta pessoas, atores representando instituições que são tão importantes para nós, são tão referências para nós, confirmarem coisas que a gente acredita. Então, aqui eu coloquei um pouco dos nossos valores, e o que eu queria chamar a atenção para vocês por exemplo, é o foco no usuário, né? Por vezes a gente às vezes tem uma visão quando a gente está falando de saúde, muito médico-centrada, por exemplo, mas não necessariamente é o médico que vai utilizar aquilo, é o paciente, é o usuário, é o colaborador da gestão. Então, de que forma aquilo tá sendo suficiente, aquilo está atendendo a demanda dele, era aquilo que ele era daquela forma que ele precisava. A gente fala muito de multidisciplinaridade também, então aqui no Nova
não tem eu como advogada, mas não tem só eu como advogada, tem gestores públicos, tem designers, tem pessoas de exatas, então a gente gosta de formar uma massa crítica multidisciplinar, ver problemas do sistema, né? E aí, compromisso com o SUS, claro, e inovação baseada em evidência, né? Acho que a gente falou um pouquinho agora no final do último painel, mas o quão importante é a gente não brincar de fazer inovação ou colocar inovação em projetos ou iniciativas como um nome que vai apenas chamar a atenção, mas a gente está falando de uma inovação, vamos pensar assim, qualificada, e com evidência científica, né? Então, nossos especialistas em saúde mental aqui do Instituto de Psiquiatria dizem que apenas 2% dos aplicativos que estão na lojinha aí do seu celular, 2% dos aplicativos em saúde mental possuem evidência científica. Então, você pensa que você, como usuário do aplicativo, acha que aquele aplicativo pode ter algum tipo de benefício à saúde mental, e ele, ao final, não tem evidência nenhuma científica. Então, uma das coisas que o InovaHC trabalha é nisso também. E aí a gente trabalha aqui em 3 pilares, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, o primeiro é cultura de inovação, como eu falei, não é algo trivial, mas a gente disseminar o conhecimento aí de como fazer empreendedorismo, como empreender, né? Como fazer, como colocar um pouco de inovação na prática, e aí a gente faz isso através de eventos, capacitações e os nossos programas, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui. Então, basicamente, hoje a gente tem 3 programas de inovação, que é o Inspire, o Incube e o Impulse. E aí, o Inspire, ele é um programa de mapeamento dessas demandas, né? Porque eu falei muito ali no começo que uma das formas que a gente faz é mapear problemas, mapear desafios do HC e do sistema de saúde. Aqui é um programa, vamos pensar assim, um programa estruturado desse mapeamento e priorizado. O Incube, que aí eu vou falar aqui para vocês. Opa! O Incube, que é esse programa de capacitação de inovação e intraempreendedorismo, ou seja, eu estou falando com pessoas da casa. E aí, pessoas da casa, não só pessoas do HC, tá? A gente abriu nos últimos anos para pessoas de fora. Então, o Incube, a gente já está na 4ª edição. A gente está falando de capacitar pessoas do HC e equipes de fora, ou seja, pode ser da comunidade USP, pode ser de outras instituições, pode ser de outras unidades de saúde, outras universidades, sobre o que é a inovação e como tirar um pouco a sua ideia e colocar na prática. Então, as equipes vão participar ali de uma capacitação de 7 meses, e a gente vai contar um pouco para eles, ensinar um pouco para eles o que é o modelo de negócio, se a sua ideia realmente atende a uma dor, uma demanda do mercado, né? Se eu estou falando de inovação, talvez eu vou levar isso para o mercado, isso vire um produto, como ele valida isso, ele fazer entrevista, ele vai ter que falar com o usuário daquela solução dele, como ele busca investimento, se ele vai atrás de um PIP, se ele vai atrás de investidor, de outros tipos de investidores. Então, a gente trouxe um pouco de compatibilidade aqui no discurso, então as pessoas também, às vezes, quando falam de fazer inovação, né, levar aquela sua ideia que você teve lá no seu setor, lá no seu departamento, levar para o mercado, já fica com receio dos termos que a gente usa, se a gente usa uns termos startupeiros, né, uns termos em inglês ou não, e aí a gente tenta compatibilizar um pouco e trazer para a realidade dessa pessoa, desse participante do programa, de que é possível e que a realidade não está tão distante assim. Então, a gente está na 4ª edição, eles são 7 meses, vai acabar agora em maio, e a gente abre a 5ª edição ainda esse ano. Então, a gente também conta com vocês, com quem estiver nos assistindo aqui, se quiser se inscrever, sua equipe com uma ideia. Essas ideias passam por uma triagem que vai levar em consideração alguns requisitos, como possibilidade de desenvolvimento, né, da parte de regulatória ou não, qual que é o potencial inovador da solução. Então, para dizer para vocês também que passa por uma avaliação,
e vocês são escolhidos. Eu tenho um vídeo aqui, será que ele vai passar para vocês com som? Vocês me dizem que vocês estão escutando? Estão escutando? Estamos aqui novamente para celebrar 16 equipes com mais de 50 pesquisadores dentro do programa Incube, mais uma quebra de paradigma dentro do HC. Parecia uma coisa mais simples no começo e ao longo do processo a gente vai vendo que não é tão simples assim, mas no final das contas, depois de 7 meses, a gente consegue realmente ter uma perspectiva de executar de fato o nosso projeto e poder tornar a realidade uma coisa que ainda estava muito embrionária. A gente tinha uma ideia inovadora e a gente tem a convicção de que é uma solução que vai mudar a história desses pacientes. E o Incube ajudou muito a gente, desde desenvolver essa ideia até criar um protótipo, buscar uma parceria, né? E a gente está na fase de desenvolvimento, então foi fundamental. O Incube foi para mim uma jornada de conhecimento. Eu mudei totalmente, radicalmente a visão que eu tinha de pesquisa aplicada e inovação. E o Demo Day hoje eu estou muito feliz por ter apresentado aí para uma audiência seleta o nosso projeto já de um jeito mais redondinho do que a ideia inicial. Estou muito feliz assim de vê-lo ganhando vida e para a gente será um desafio também essa nova etapa que é agora produzir mesmo o nosso instrumento cirúrgico. Eu fico muito grata em ver a comunidade médica, profissionais da saúde querendo inovar e mais ainda ver essa turma aqui toda do ecossistema querendo ver nascer inovação no Brasil. Para que a gente tenha cada vez um ecossistema que fomente a inovação e novas soluções de saúde e, consequentemente, a gente crie um mercado cada vez mais inclusivo e acessível a toda a população. Então, uma iniciativa como essa é realmente super importante dentro do contexto brasileiro. Então o Incube nos deu ferramentas, melhorou a nossa autoestima e principalmente acho que fez o intercâmbio. A gente conseguiu ver os outros grupos, como eles se apresentam, quais são as outras ideias, quais são as experiências nas diferentes idades, nas diferentes profissões. O input dado pelas coordenadoras foi fundamental para a gente conseguir chegar e entregar alguma coisa com um cara mesmo de um projeto de inovação. Eu acho que a coisa principal que a gente faz aqui no HC é produzir e compartilhar conhecimento. O Incube está fazendo tudo muito bem. E essa jornada foi muito interessante no sentido de colocar em módulos exatamente a construção de um pensamento. Eu saí do zero, assim, eu nem imaginaria que teria chegado nessa construção tão elaborada. Na verdade foi um marco para a Cuida, foi um sonho, um ideal, e a partir do momento que a gente entrou para o Incube, foi possível a gente concretizar e entender o quão importante foram as mentorias e o contato com o mercado, porque a gente está sempre na linha de frente, está sempre atendendo. O Incube levou a gente além, né? Levou a gente além e fez com que a gente pudesse entender um outro lado, né, de um negócio, conhecer e se familiarizar com esses conceitos.
Gente, então, esse é o... Eu não tô... Peraí. Problemas técnicos aqui. Agora vai. Isso. Isso foi um pouco para vocês entenderem esse é um programa que é muito caro, é nosso, foi no primeiro programa que a gente colocou na prática. As primeiras edições foi com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foram financiadas pela SDE, e aí a ideia é capacitar essas pessoas e essas pessoas levarem para a prática. E aí a prática pode ser procurar um investidor, colocar isso no sistema de saúde como um todo, licenciar ou realmente aplicar ali dentro do seu departamento, né? A gente teve pessoas, desde médicos, cirurgiões, diretores clínicos, mas a gente teve pessoas de gestão, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras. Então, não há não há uma regra de qual é a sua atuação para você entrar, desde que seu projeto seja selecionado. Aqui eu estou mostrando umas fotos para vocês do pessoal na mão na massa aí nas oficinas, fazendo protótipo. A gente recebe ideias, né, soluções de hardware, então desde dispositivo ali de um catéter novo para resolver algum tipo de problema ali dentro, um problema cirúrgico. A gente recebe também biotech, então eu estou falando de drogas injetáveis que também vão solucionar algum problema de saúde. E a gente fala de software também, bastante algoritmos que ajudam ali no auxílio diagnóstico, algoritmos que resolvem algum tipo de demanda. Aqui, enfim, é um pouco dos exemplos que eu falei agora. E aí, o Impulse. O Impulse é o nosso terceiro e mais terceiro programa de inovação, e a gente está falando num outro grau de maturidade, né? A gente está falando ali de soluções, não estou falando mais de pessoas, não estou falando de mais de pessoas físicas, mas eu estou falando de empresas, de startups, que são chamadas para resolver uma demanda temática, né? E aí, como assim, Natasha? Vamos dar um exemplo aqui na prática. A gente lançou semana passada, fez um evento aqui no Inova para celebrar essa terceira edição do Impulse, que a temática era Covid longa. Então, eu, HC, lanço ao mercado um desafio, né, um desafio de saúde para que empresas do mercado me respondam, me tragam soluções inovadoras. E aqui o diferente, um pouco mais diferente de outras formas que a gente busca, esse aqui também escolhia as startups por meio de uma legislação nova, que é o Marco Legal das Startups. E o Marco Legal das Startups permite que a administração pública, ou seja, o HC, ou a SES, ou outra instituição de saúde pública, compre, é uma nova forma de licitação. Ela não vai comprar mais pelo aquele descritivo da solução, né, de aquela compra tradicional que a gente está acostumado a fazer, e a gente vai escolher aquela solução por preço. Aqui eu estou falando de uma escolha de uma forma totalmente diferente, que é pelo potencial inovador daquela solução. Então, eu, administração pública, não sei qual que é a solução, eu não sei se é um software, eu não sei se é um algoritmo, se é um aplicativo, se é uma plataforma, eu não sei qual que é a solução, eu não tenho essa solução, então eu pergunto isso para o mercado, eu falo, mercado, eu preciso de soluções que respondam aqui o meu desafio de Covid longa. E aí a gente fez esse primeiro edital. Nesse edital, o grande desafio era a Covid longa, mas a gente fez 4 desafios específicos e a gente trouxe startups e empresas para resolver isso. A gente fez um processo seletivo, como eu falei, a lógica de selecionar essas empresas é totalmente diferente. Eu estou falando de potencial de resolução do problema, então eu estou falando sobre em que grau de maturidade ela está, se ela se conecta com os meus sistemas, se ela precisa de interoperabilidade de dados, é uma outra lógica. E aí eu, como assessora jurídica, eu também falo que esse projeto é muito caro para mim, porque a gente testou pela primeira vez no estado de São Paulo essa metodologia de compra, que traz essa nova forma de fazer licitação. E aí as empresas são selecionadas por esse
esse perfil diferente, né, de forma de selecionar diferente, e aí ela faz um contrato com o HC ou com a administração pública por 1 ano, prorrogável por mais um, mas se der certo, né, vamos pensar assim que é um contrato de teste, que é o CPSI, que é o Contrato Público de Solução Inovadora. Se ela der certo, se for bom, se o HC ou a administração pública, né, quem estiver comprando, achar que aquilo se conecta, que aquilo resolve o problema, que aquilo foi bom, a gente pode comprar aquilo sem licitação, porque eu já fiz um processo seletivo antes. Então, é a gente usar um pouco a inovação tecnológica, mas usar também formas da administração, formas de gestão, aqui no caso é uma nova forma de compra, porque a gente viu que a legislação mudou e trouxe isso porque ela entendeu, né, o legislador entendeu de que para a gente falar de inovação no desenvolvimento, né, na bancada, é uma coisa, mas trazer ela para ser trabalhado dentro da administração pública é muito difícil, né? Então, o legislador entende que precisava dessa nova forma de entrada de soluções inovadoras dentro da administração pública, e aí é isso, a gente está falando pela primeira vez no âmbito do Estado de São Paulo e pela primeira vez em saúde. As outras demandas, os outros editais que foram lançados dessa mesma legislação não foram sobre saúde. Então, aqui que a gente escolheu 4 startups, então a gente tinha um desafio específico sobre análise de dados, um desafio específico sobre protocolo clínico, um sobre reabilitação e outro sobre saúde mental, né? São todos o que a gente falou, essa demanda represada do pós-Covid, né? Do que a gente chamou de Covid longa, que a gente mapeou esse desafio interno, então, se conectando com o que eu falei antes, né? A gente entendeu internamente quais eram esses subdesafios dentro da Covid longa, a gente, através de metodologias de design thinking, biodesign, a gente foi entender com os usuários, com os profissionais de saúde, de cada um da sua especialidade, o que era um problema agora pós-pandemia, né? E a gente chegou em 4 desafios e foram selecionados. Aqui é o nosso evento de lançamento, no qual as startups estiveram aqui. A gente também teve um painel de uma parte mais jurídica para explicar um pouco de como a gente coloca essa inovação na prática. E é muito legal de que esse projeto especificamente, ele foi patrocinado essa primeira fase pelo BID também. E o interesse que o BID tem, aí eu trago para nós, que eu acho que é muito importante, a gente que está falando aqui dentro da administração, mais do que inovação pela inovação, mais do que encontrar aquele software mais adequado para aquela demanda, é a capacitação dos servidores, né? A capacitação da administração pública em colocar essas soluções para dentro, em colocar essas soluções na prática. Que formas que a legislação hoje permite que coloquemos isso dentro aí do sistema de saúde, né? Quanto tempo demora, né? A gente está falando de algoritmo, a gente está falando de coisas tão avançadas tecnologicamente falando, mas quanto tempo essas soluções vão demorar para entrar no sistema de saúde e para que aquele usuário lá na ponta, né, aquela pessoa que vem de muito longe ser tratado aqui no HC, vai usufruir disso, né? E quanto que isso custa e quanto isso vai custar para o Estado. Então, essa jornada, né, de uma solução inovadora em saúde, ela é muito mais longa do que qualquer outra área. Então, é isso que foi muito importante para o HC e que o BID nos trouxe isso bastante, dessa capacitação dos gestores públicos de entender essas outras formas. Isso tudo que eu falei agora tem a ver também com o nosso pilar de co-desenvolvimento, mas eu vou dar um exemplo maior ainda do que é esse pilar de co-desenvolvimento tecnológico, né? O que é disponibilizar esse ambiente real, que foi um pouco do que a gente faz no Impulse. O ambiente real do HC é aquele contexto enorme que eu falei para vocês, com aqueles grandes números que eu trouxe aqui, e que é onde as empresas vêm testar, vem trazer a parte científica, a parte de teste, de conectividade, de usabilidade, querem testar aqui. E aí um grande exemplo que a gente trouxe, não sei se também foi falado um pouco antes, mas o programa do IdeaGov, que era um programa de inovação aberta do governo do Estado de São Paulo, na época ali do ápice do Covid, né? Então, o governo do Estado de São Paulo lançava o desafio, então um pouco o desenho é muito semelhante ao do Impulse, que eu contei agora para vocês.
é que o programa Ideagov veio um pouco antes. E a legislação não estava da forma que estamos hoje. Então, algumas coisas diferenciam um pouco, mas basicamente é isso. O governo do estado lança o desafio para o mercado e o mercado responde. Então, na época, tinha alguns desafios. Tinha o desafio de saúde e tinha o desafio de educação, mas aqueles desafios de saúde que o governo do estado lançou foram testados no HC. Então, o HC emprestou sua estrutura para a gente ver se aquelas soluções que as startups e que as empresas estavam nos trazendo era realmente resolviam realmente um problema, né? Então, aqui eu coloquei na tela alguns exemplos de desafios, né? Então, como deixar a jornada do paciente de forma mais digital. A gente estava falando de uma época que o teste não era tão fácil assim, o teste de COVID, então a gente queria trazer outras formas de diagnóstico para o COVID, então a gente tinha que através de diagnóstico através de tomografia. Então, a gente fez ali um programa que deu 17 instituições parceiras. A gente analisou ali mais de 5 mil exames, 15 mil pessoas foram impactadas, e aqui é um pouco dessa jornada, né, de que como que o InovaHC atua na prática, né, a gente operacionaliza um pouco isso, a gente organiza isso, então as propostas recebidas, depois a gente fez um funil de avaliação, que foram 19, depois a gente fez um plano de trabalho e preparou um ambiente de teste para ela. Então, a gente preparou imagens ou a gente preparou um setor específico para ela testar. E aí a gente escolheu 6 e fomos fazer um acordo de PDI, né, que é um acordo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é a gente trabalhar junto. Então, a startup traz todo o know-how dela tecnológico, né, porque não é o core do HC desenvolver software, vamos pensar assim. Mas a startup traz ali todo o know-how dela tecnológico de mercado e o HC empresta aquilo que ele tem, que é o tem de melhor. Então, ele tem os melhores especialistas na área, ele tem uma quantidade de dados muito grande, ele tem pacientes para fazer aquela parte de validação, de usabilidade. Então, cada um entra, né? O co-desenvolvimento é isso, são os dois desenvolvendo, cada um entra com uma frente. E aí, aqui eu tenho algumas soluções que deram frutos, então eu queria mostrar para vocês, na época do Covid, quando a gente estava lembrando que a gente não tinha o teste, não tinha teste rápido, o teste de sangue era muito demorado, demorava uma semana, então a gente tinha que achar outras formas de detectar o Covid. E aqui a gente está falando que naquela época fizemos parcerias com alguns hospitais e com startups e foram desenvolvidos algoritmos de detecção na imagem. Então, o software lia a sua imagem de raio-x ou de ressonância e ele dizia qual que era a probabilidade de COVID e qual era o comprometimento do seu pulmão. E aí, isso era um auxílio diagnóstico. Então, o radiologista diminuía ali, reduzia o número o seu tempo, né, entre fazer um laudo, e isso auxiliava também médicos radiologistas que não eram especialistas, ou médicos que estavam aí espalhados pelo Brasil todo, e não tinham conhecimento ainda da doença. Então, esse aqui foi um dos exemplos. Outros que a gente está falando aqui que mescla hardware e software, isso também é fruto do Ideagov. A gente está falando de reparação remota de equipamentos, né? Então, eu tenho um equipamento radiológico de tomografia que ele pode ser, e de ressonância, mas ele pode ser operado por 2 equipamentos, pode ser operado por um profissional. E aí, esse profissional, eu estou falando aqui de otimização de filas, otimização das máquinas, estou falando de você conseguir fazer mais exames em menos tempo e também à distância, né? Você pensar que tem serviços de saúde que tem máquinas ociosas porque faltam profissionais, isso aqui tenta, de alguma forma, solucionar esse problema. E aí, obviamente, como também o pessoal já falou, tudo isso aqui é muito bonito da forma que eu estou falando, mas até colocar isso aqui na prática, a gente enfrenta problemas, enfim, com os profissionais, eu tenho que sensibilizar o profissional, eu tenho que mudar o protocolo de atendimento, já que eu estou falando de um atendimento à distância, vamos chamar assim, né? Então, eu tenho o profissional da enfermagem que posiciona o paciente,
e o profissional biomédico que tá fora, né, ele está à distância, operando a máquina, eu mudo o meu protocolo, eu mudo a parte de verificação de segurança, tem uma questão de como os profissionais estão vendo isso, então o profissional de enfermagem, os biomédicos, os técnico radiologia, tem essa sensibilização que que é isso, que não é trivial e faz parte do processo. Então, de novo, mais do que a tecnologia pela tecnologia, tem que ver como que a gente implanta isso, o paciente está vendo valor está vendo valor nisso, é, os custos estão diminuindo, os custos é uma questão de custo ou é uma questão de jornada do paciente, de mais rápido ou mais humanizada. Então, a gente gosta de olhar de uma forma mais completa o projeto, não estamos falando, embora nosso nome técnico é inovação tecnológica, a gente não está falando só da parte tecnológica, né? A gente está falando ali, lembrando dos nossos valores, esse foco no usuário. E aí, esse aqui também da TI Conectada também é fruto do IdeaGov, e aí a gente está falando de uma integração dos dados e dos dispositivos beira-leito. Então, eu consigo, através de um dashboard, eu consigo visualizar todos os equipamentos que estão na UTI, então, a parte de fugiu até a palavra, pessoal. Dos dados da pressão, do respirador, bomba de infusão, eu consigo olhar isso no dashboard. E com inteligência artificial, ele consegue inclusive me dar previsões de como aquele paciente vai se comportar ou não. Na época do Covid, isso era ótimo, porque você está pensando de que o profissional de saúde não precisa lá entrar de tanto em tanto tempo para olhar sinais vitais dentro do leito, eu consigo ver isso de fora. E hoje eu estou falando, né, agora não é esse mais o problema, esse não é mais o foco central, mas eu estou falando de otimizar e ter uma visão mais ampla, o profissional da saúde ali, o médico, o cirurgião, enfim, quem tiver na UTI conseguiria olhar isso de uma forma ampla e ter previsões, né? Então, a inteligência também está falando sobre como aquele paciente está se comportando, qual é a previsão da evolução daquela doença ou algo nesse sentido. É um projeto que é fruto do IdeaGov, mas tem se conectado, tem se expandido cada vez mais, inclusive, né, vai entrar de uma forma em outras frentes, como do Saúde Digital com o Estado de São Paulo e afins. E a conexão com o ecossistema, que eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui também, mas eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, que é o 5G, que a Roberta falou um pouco ali na fala dela no painel anterior. O 5G aqui dentro do Nova HC, a gente tem algumas frentes trabalhando 5G na área da saúde, né, que nos possibilita algumas frentes de discussão. Aqui, para vocês entenderem, o Inova trabalha junto com instituição de saúde ou não de saúde, então você vai ver aqui que eu tenho uma Deloitte, eu tenho o Itaú, eu tenho o Siemens, eu tenho Big Corps, mas eu também tenho startups, e a gente vai, dentro dessa frente do 5G, testar um pouco essa conectividade para projetos de saúde. Então, aqui nesse slide meu, aqui está mostrando um pouco de como cada instituição nos ajuda. Então, eu tenho instituição trazendo a parte da conectividade, que é o Open Run, eu estou falando de gente trazendo a parte, nós aqui, né, do HC e da Faculdade de Medicina, a parte de conhecimento técnico de saúde. Tem o Itaú traz a infraestrutura tecnológica dos servidores, a Deloitte coordena o projeto, então trabalhar em rede, né? Esse é um pouco o nosso lema, a gente não faz nada sozinho, a gente detém ali só um pedacinho só do conhecimento, né? Todo mundo tem que trabalhar junto. E aí, temos várias frentes, mas uma das frentes que eu quis trazer para vocês, que a gente está muito orgulhoso aqui, é dessa teleradiologia de ultrassom remoto. Então, aqui o primeiro piloto que a gente foi fazer é lá na comunidade indígena do Xingu, que não tem acesso, né? É uma comunidade comunidade remota, o acesso à saúde é um pouco dificultoso. Aqui o nosso primeiro projeto é com grávidas, estamos falando aqui de pré-natal, e aí tem uma desigualdade ali, né, na saúde, então
como o indígena consegue ir até um posto, até algum lugar que tenha ultrassom para fazer o pré-natal. É muito difícil, não tem isso, demoram horas de carro ou de barco. E aí a gente está fazendo esse primeiro piloto de usar um ultrassom, portátil, no qual um profissional lá dentro da comunidade possa fazer o movimento do transdutor e um profissional de saúde, né, um médico, radiologista, esteja à distância, conseguindo olhar em tempo real, através da tecnologia 5G, em tempo real, aquele exame sendo feito e dando ali as coordenadas, enfim, da forma que necessita ser feito. É um projeto que a gente está conversando com muitas frentes, então eu tenho parceiros nossos que vão ajudar a falar sobre modelo de negócio, como é que o SUS vai remunerar isso, a parte de advocacy, porque se eu estou falando que falta médicos, eu estou falando que não vai ter um médico lá dentro da comunidade fazendo ultrassom, eu estou falando que talvez um outro profissional de saúde ou um agente de saúde comunitário indígena vai poder fazer o exame. Então, a parte do advocacy, a gente está falando de uma questão de legislação, uma questão dos conselhos, de como os conselhos vão ver isso, como é que a gente vai traduzir isso em ações para colocar esse projeto na prática. A gente ainda está falando de um projeto piloto, né, que é o que a gente gosta de trabalhar. Primeiro vamos fazer um pequeno teste, e aí esse teste fala da conectividade, fala da usabilidade, fala da aceitação da comunidade indígena, que é muito importante. A gente tem que chegar dentro desse território com muito respeito, né, respeitando ali todas as características deles. Então, eu trouxe mais um pequeno videozinho para vocês, esse aqui é rapidinho, só para vocês verem. De São Paulo, do Hospital das Clínicas, Inova HC, que é a área de inovação do hospital. E a gente gostaria de construir juntos um projeto com vocês para aproximar o exame de ultrassom da aldeia e também do polo. Então, para isso, a gente usaria um aparelho portátil, ultra portátil, como esse aqui. E aí sim é o Gaita, eu o celular, eu o programa, ele é TV, você que não entendeu, você que está na Itacatina, aí sim é o G4, aí sim tu tá celular. Então, aqui é para vocês entenderem de que a equipe do Inova, junto com outras pessoas, foram até lá apresentar o projeto para a comunidade também, né? Porque a gente daqui achando que eles necessitam, acham que eles precisam, mas a gente foi lá conversar e apresentar para eles a iniciativa e ver quão isso poderia ser aceito por eles e pelos costumes que eles teriam. Foi muito legal, porque essa imagem é de um conselho que eles têm lá, né? As pessoas mais importantes da aldeia estão reunidas nesse conselho e a equipe apresentou. Enquanto a equipe apresentava, era traduzido ali na linguagem deles ao mesmo tempo, e foi super bem aceito, eles estão muito felizes, eles chamaram de sonho do Xingu, né, porque é algo que aparentemente, eles esperavam há muito tempo. Isso. E aqui, para mostrar para vocês um pouco retomando um pouco do que eu falei, dessa conectividade com o ecossistema, que a gente fala com o federal, a gente fala com o estadual, com o municipal, a gente fala com empresas públicas, privadas, big corps, big techs, ou empresas pequenas, a gente fala com banco, a gente não fala só com empresas e indústrias de saúde, a gente quer, como eu falei, a gente trabalha, a gente só sabe um pouquinho, a gente gosta de trabalhar em rede e que todos ajudem, né? Aqui um pouco do nosso ecossistema que o Inova HC está inserido, né? A gente tem aqui governo, sociedade civil, investidores, tem o privado e o público andando junto para buscar soluções em saúde. Aqui é um pouco o nosso espaço físico aqui dentro do HC, a gente tem 2 andares aqui no prédio do SEAC, eu convido vocês também a nos conhecerem, a virem aqui, alguns eu sei que já tiveram a oportunidade, mas fica o convite para vocês também nos conhecerem, e aqui um pouco da estrutura
que a gente faz tudo isso através de alguns laboratórios, né? Saúde digital, o nosso hub, que é o que a gente está aqui do espaço físico, o InLab, que é o laboratório de inteligência artificial, temos um laboratório de cirurgia robótica, e o CISM, que é em relação à saúde mental. São laboratórios, ou vamos chamar assim, são estruturas que não são perenes, né? Conforme a gente entende a necessidade de criar uma área, como se fosse uma sub-área especializada dentro daquele tipo de tecnologia, a gente monta isso, e o saúde digital, por exemplo, começou assim, começou com uma área, pessoas especializadas nisso foram fazendo, e cresceu tanto, né, durante os anos da pandemia, que agora a gente tem, por exemplo, dos grandes projetos que a gente tem aí é esse da saúde digital do HC com a SES. E aí é isso, aqui alguns prêmios que a gente ganhou agora em 2023, muitos desses projetos aí do 5G na saúde. Deixo aqui meus contatos para vocês, contatos do Inova, quero gente de outras áreas, quero a gente da área de gestão também participando aí dos nossos programas, do Programa Incube. Deixo meu contato, agradeço novamente aqui o convite, estou aberta para a gente bater um papo. Bom, muito bom, né, doutora Natasha? Parabéns pela apresentação. Estou olhando aqui, acompanhando o site, por enquanto nós não tivemos perguntas, né? Somente parabenizando, né, toda a equipe, o HC, o Inova. E eu queria, né, deixar aqui uma provocação. De repente, quem sabe aí nós tenhamos perguntas no chat. E eu vejo que, óbvio, não dá, isso é inegável, que vocês têm um projeto e por trás também tem um core ali de investidores, né? Então, os anjos, né, como dizem atualmente. Isso dá mais força, né, para vocês, para entrar em futuros projetos também, de acreditar cada vez mais nesse tema da inovação. E a minha pergunta que eu queria deixar é a seguinte: vocês, óbvio que, né, também não estou dizendo que todos esses projetos deve ser bem desgastante a todo momento e até em projetos novos, né? Mas eu queria saber se vocês tiveram, ou se vocês têm projetos que não foram para frente, né? Projetos que, óbvio que a gente está vendo aí muita coisa positiva, seja para o HC, seja para a população, e até para outras entidades, para outras federações. Mas o que eu gostaria de saber vocês têm ou já tiveram projetos que não foram para frente, e aí eu queria saber um pouquinho qual que é a política de vocês, se vocês deixam esse projeto em stand-by, e aí dependendo ou da burocracia ou da situação que esse projeto não foi à frente, ou vocês lutam até o fim para esse projeto que não foi, vocês acreditarem realmente, enfim, acho que você entendeu. Eu queria saber um pouquinho qual que é a política de vocês aí nesse tipo de situação. Leonardo, essa pergunta é bem legal, porque a gente brinca, mas que não é bem uma brincadeira, que a gente não gosta de falar da festa da inovação, né? Como eu falei, às vezes tem as pessoas estão muito animadas e muito sensibilizadas de falar, vamos falar de inovação, tem que ter inovação em tudo, mas inovação, a gente está falando aqui de método, né? A gente está falando, pelo menos, eu posso dizer pelo Inova, né? De que a gente tem métodos, tem metodologias de medir, a gente está falando de indicadores também. Então, quando a gente coloca um projeto, e aí vamos falar de um jargão dos inovadores, de que erra, mas erra rápido para consertar. Então, a gente também está falando de formas de medir enquanto o projeto está rodando, o que não está dando certo, né? O que a gente precisa começar de novo e o que a gente entende que não cabe dentro da instituição. E aí, o não cabe, eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente, enfim, recebe um número bom de aplicativos que são direcionados, por exemplo, a algum tipo de acompanhamento, eu não vou entrar no mérito aqui de quais, algum tipo de acompanhamento do paciente, né? Olha, paciente com tal doença, com tal comorbidade, usa esse aplicativo para
acompanhar ali, para ajudar o seu médico a acompanhar tal. Às vezes o aplicativo é muito bom, mas eu dependo de que o usuário, de que o paciente, por exemplo, ele alimente aquele aplicativo, ele use, ele veja valor, ele goste, ele acha que aquilo é útil para ele, ou que se o paciente. E aí a gente acontece várias vezes, o aplicativo é muito legal, a usabilidade dele é muito boa, mas o paciente não adere. Aí falou, mas por que que não aderiu? Vamos tentar mudar, muda a carinha, muda a forma de fazer, então não vai ser mais um aplicativo, vamos fazer o que a gente chama de web app, que é, né, um link pelo WhatsApp, e aí ele vai conseguir. Mas exige, por exemplo, exige de que o paciente de manhã ou à tarde, ou toda vez que tomar o remédio, ele coloque lá que ele tomou, que ele não tomou, que ele comeu isso ou que ele não deixou de comer. Então, tem coisas às vezes que está fora do nosso controle. Outras coisas que também fazem não dar certo. Eu estou falando de um hospital, né, do maior hospital da América Latina, em um hospital público. Então a gente compra tudo por licitação, né? Quase tudo por licitação, enfim, um processo de compra. Então eu estou falando de um parque tecnológico desigual. Então eu tenho um instituto, eu tenho departamentos que têm ali um computador de última geração e que, porque ele fez uma compra muito recente daquele tipo de tecnológico, daquela máquina de fazer exame muito recente. Mas eu tenho outro instituto que o equipamento está há 10 anos lá, que eu estou falando de um computador, e o computador, eu estou falando de um computador mesmo, nossa, esse aqui que a gente está usando, com software super antigo. Então, quando eu vou tentar colocar um projeto inovador, testar um software, por exemplo, dentro desse departamento que tem que um parque tecnológico ali daquele local tá defasado, eu tenho que falar de atualização de Windows a adaptador de tomada, entendeu? Então eu não consigo conectar ali um hardware, não consigo conectar um monitor novo se eu não fizer isso. Então, por vezes, o projeto às vezes não dá certo, ou ele não vai até onde a gente achou que ele poderia ir, que pode ser um problema não é um problema, né? Mas pode ser uma característica do usuário, mas pode ser uma característica tecnológica também, do qual o HC não consegue fornecer um ambiente real, que é o mais importante, que é o que a gente mais tem, não consegue fornecer um ambiente real da melhor forma possível para que aquela tecnologia seja testada. Então a gente tem alguns que não deram certo. Muito legal, muito legal. Bom, nós temos aqui no chat, nós já estamos já no limite, né, do tempo, mas nós temos uma pergunta, acredito que seja interessante, né? A Cristiane, ela pergunta assim, gostaria de saber como outros institutos podem participar do curso de 7 meses. Você saberia dizer? O Incube, ele abre a inscrição uma vez ao ano, então a gente está terminando a 4ª edição, a gente vai abrir a 5ª edição lá para acho que julho ou agosto. Você se inscreve você escreve através de um grupo com uma ideia inovadora, né? Você precisa se inscrever com uma ideia. E essa ideia vai passar por esse processo, por um processo seletivo. Então, eu vou dizer para vocês de que precisa acompanhar as redes sociais do Inova, o Instagram, LinkedIn, que assim que a próxima edição do Incube estiver aberta, a gente vai fazer uma grande divulgação lá, e aí vocês vão ter mais informações, o link, como se inscreve, quais tipos de informações vocês precisam fornecer. Então, vocês fiquem ligadinhos que a gente vai divulgar isso logo mais. Bom, muito legal. A Cristiane agradeceu, né, pela resposta, pelos esclarecimentos e está vindo, né, bastante parabenizações aí sobre o Inova, sobre todos esses projetos e também sobre esse projeto da comunidade indígena, né, que pensando aqui eu consigo até coadunar também com esse posicionamento de vocês, que até é possível adequar esse projeto também para as nossas comunidades aqui, né? Então, muito A legal, muito próxima legal. fase de projeto, a gente está falando da comunidade lá no Xingu, mas outras fases do projeto a gente vai estar falando de comunidades remotas aqui dentro do estado de São Paulo, né? A gente não vão ter várias fases de testes, mas com certeza a gente vai estar falando de outras comunidades que também que têm essa necessidade. Muito bom. Sem mais delongas, né, gostaria de agradecer novamente a doutora Natasha, todos envolvidos nesse projeto. Se caso, né, você queira fazer alguma consideração final aí para o evento. Eu quero agradecer
Imagina, Sim, obrigada. sim. Eu quero agradecer o convite novamente. É muito bom a gente se conectar aqui com parceiros, parceiros tão próximos e às vezes a gente não tem a visibilidade do que cada um está fazendo, né? E às vezes a gente está enfrentando as mesmas dificuldades, tendo iniciativas que podem se conectar, que podem se falar. Então, que bom que a gente está aqui trocando essa figurinha. Agradeço o convite do pessoal aí do Kimes, do Cefor. E uma boa semana para vocês. É isso, gente. Muitíssimo obrigado. Passo a palavra agora para a apresentadora do evento. Obrigado a todos.